Algumas pessoas dão tanta importância à tradição que muitas vezes não se atentam se a Torá está de acordo com ela ou não. Vamos ver um tema muito importante na meditação de hoje. Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós observamos que em vários aspectos, não somente entre a cultura judaica, mas até mesmo entre os gentios, às vezes as tradições têm um peso tão grande que não importa a sua racionalidade, o seu embasamento, importa a tradição. No contexto da Torá, nós precisamos tomar muito cuidado, por quê? Porque algumas pessoas estão privilegiando a tradição em detrimento da palavra da Torá. Isso tem um risco muito grande. Vamos ler um texto que encontramos no Brit Hadashah, no livro de Matityahu, capítulo 15, que diz assim: Então alguns perushim e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: Por que seus talmidim transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam Netilat Yadayim antes de comer. Ele respondeu: E por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá de ser executado. Mas eles afirmam: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. Desta forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas. Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Então ele chamou a multidão para junto de si e disse: Ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da sua boca é que a torna impura. Os talmidim se aproximaram dele e disseram: Você sabe que os perushim ficaram ofendidos pelo que você disse? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Bem, há pouco mais de 2000 anos atrás, a sociedade israelense era, de certa forma, administrada e orientada por líderes que faziam parte ou entre os perushim, os fariseus, ou então pela ordem dos sacerdotes, que era um pouco diferente. Bem, o povo não tinha muito que dar palpite sobre isso, afinal de contas, eles eram os entendidos da Torá. Porém, fica claro que no decorrer dos séculos anteriores, à ocorrência de muitas coisas no decorrer da história de Israel, algumas tradições foram introduzidas na cultura do povo de Israel, sendo que a tradição não é necessariamente ruim. Porém, a partir do momento em que essa tradição ela entra em conflito com a Torá, aí requer a nossa atenção. Porque o que é mais importante? As opiniões humanas ou a definição do eterno? Não tem nem o que questionar.
Qualquer um que tenha um pingo de entendimento, de juízo, dirá: a palavra do Eterno, ela pretere a opinião do homem, porque nós somos totalmente falhos. Nós facilmente podemos cometer equívocos, só que o Eterno nunca, ele nunca erra. Pois bem, nós muitas vezes aprendemos tradições desde pequenos. São tradições de família, tradições da sociedade, tradições culturais. Muitas coisas podem fazer com que nós tenhamos tradições, isso é normal. Porém, no que diz respeito às coisas da Torá, nada pode ser modificado, nada pode ser alterado. O Eterno declara com questão mesmo de peso de maldição se alguém tirar ou acrescentar qualquer coisa à Torá. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eventualmente, nós vemos como foi o caso da descrição do texto que nós lemos. Acontece que já há muito tempo, eu não sei desde quando começou, a tradição do chamado Netilat Yadayim, que é aquela brahá que se faz lavando as mãos antes das refeições ou antes de algum evento. Pois bem, nada contra lavar as mãos, obviamente. Porém, as pessoas, aqui, esses fariseus, que eram entendidos de Torá e alguns especialistas em Torá, questionaram Yeshua porque os seus discípulos pegavam espigas de trigo, né, e preparavam e comiam sem lavar as mãos. E daí o questionamento deles: por que os seus discípulos não obedecem à tradição dos nossos ancestrais? Pois bem, eles davam um valor demasiado a estas coisas. Mas o questionamento de Yeshua é: e por que vocês, com as suas tradições, permitem que a Torá seja quebrada? E deu um exemplo, que nós lemos no texto anterior. Pois bem, era algo que incomodava aos fariseus o não cumprimento da tradição, mas também incomodava o Eterno o cumprimento da tradição em detrimento da Torá. Então, cabe a nós escolhermos o que é mais importante: a tradição que nós aprendemos desde a nossa infância ou o que diz de fato a Torá. Eu sei muito bem que às vezes não é fácil mudar aquilo que já está tão entranhado em nossas vidas, mas eu te garanto que é necessário nós mudarmos. Se formos olhar na Torá, todos os homens que o Eterno chamou tiveram que fazer escolhas. Podemos lembrar até mesmo de Noé, teve que não andar conforme os padrões da sociedade da época. Vamos lembrar de também Abraham, que teve que sair da sua família para ter um outro padrão de existência, de vida, porque ele queria obedecer ao Eterno. E assim nós vamos ver personagem após personagem daqueles que o Eterno chamava. Eles tiveram que muitas vezes deixar tudo da sua família, deixar tudo aquilo que acreditava antes, para seguirem a instrução do Eterno, para viverem melhor. Viverem melhor, principalmente na questão de consciência, por entender quem era o Eterno. Pois bem, isso vale até os dias de hoje para a nossa vida também. O meu nome não está na Torá. O seu nome, se referindo à sua pessoa, você também não está registrado na Torá. Mas tudo que está registrado na Torá diz respeito à minha vida e à sua vida. Portanto, dê atenção para o que o Eterno quer e não porque as pessoas interpretam. Liberte-se disto. Leia a Torá e leia principalmente as palavras do Mashiach Yeshua. Porque se por causa da tradição querem dizer que Yeshua não é o Mashiach, é melhor se basear na Torá e ver que Yeshua cumpre todos os parâmetros para ser o Mashiach. Então, o Mashiach já veio, e nas condições de hoje, ninguém poderá cumprir os parâmetros que nós sabemos que são exigidos para que o Mashiach seja o Mashiach. Então, saiba que a palavra do Eterno
revela que Mashiach é o caminho para nós nos redimirmos da nossa vida pecaminosa para estarmos santificados diante do nosso Deus. Portanto, não se deixe levar por opinião de homens que ensinam tradições de homens que apresentam essas tradições como se fossem a palavra do Eterno, sendo que não. Ninguém pode colocar palavras na boca do Eterno. Portanto, obedeça o que o Eterno quer e não aquilo que você aprendeu sem fundamentação. Abra o seu coração para as palavras de Yeshua e você vai saber que Ele é o caminho para nós realmente sermos salvos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Que o Eterno abençoe. Amém. Amém.